tema da nossa mensagem nesta noite, na escola de oração de Cristo, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Como está escrito: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Então, na escola de oração de Cristo, a escola é de oração e essa escola é de Jesus Cristo. Algumas pesquisas mostram hoje o valor terapêutico da oração. A ciência começa a se dobrar na questão de que orar tem um efeito terapêutico. Mas nós cristãos não lidamos com a oração, não é simplesmente porque produz endorfina e catalisa toda uma reação em nós, de tal forma que predispõe o corpo para reagir à medicação, reagir a uma terapia de bem-estar corporal, mental e espiritual. Não, o valor da oração é outro. E logo antes de aprendermos a orar com Jesus, chama-nos a atenção uma coisa: é que o mestre que ensina-nos a orar tem condição de ensinar porque antes orou e vivenciou todo o valor da oração. Você percebe que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Jesus ensinou a orar porque orava e já sentia e já vivia o valor da oração na vida. E o interessante é que os discípulos chegam para ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E isso mostra uma coisa, que oração é uma questão de aprendizagem. Se aprende a orar. Não é tão automático como a gente imagina. Quer que seu filho ore? Então, ore primeiro você. Interessante que a gente vive de orações secretas. O esposo não sabe que a esposa ora e vice-versa. Os filhos não sabem que os pais oram. De vez em quando um pai ou a mãe chega para o filho e diz: olha, eu estou orando por você. Onde, quando, ninguém sabe. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos a orar. Ou seja, João ensinava seus discípulos a orar. Isso mostra que se você quer que alguém ore, deve ensiná-lo. Ou melhor, primeiro deve orar de tal forma que ele saiba que existe oração porque vê você orar. Do contrário, ele nunca vai saber que existe oração nessa vida porque não viu ninguém orar. Jesus está orando
E os discípulos se interessam por aprender a orar, porque ver o Senhor orar. Então, oração tem aquela que o Senhor diz: quando você quiser orar, entra no seu quarto e ore em segredo, e nesse segredo do quarto você será recompensado diante de Deus. Sim, existe essa oração, mas existe aquela oração que você se expõe para levar o outro à aprendizagem da oração. Jesus até levava alguns discípulos com ele para orar, para vê-lo orar. Interessante, não é para orar junto, é para ver o outro orar. Então a gente tem que orar com os nossos filhos, orar pelos nossos filhos e com os nossos filhos, se queremos ensiná-los a orar. De tal forma que um dia ele possa até dizer: ensina-nos a orar como eu fui ensinado, ensina-me a orar como o pai de fulano de tal ensina ele a orar, ou ensinou ele a orar. Então, orar é um aprendizado. Por isso que é necessário a gente entrar na escola de oração do Senhor Jesus. Ele é aquele que orou, viveu constante oração, e ele é aquele que é um eterno intercessor por nós. Então ele vive em constante oração, intercessão. Então ninguém pode me ensinar mais e melhor do que o Senhor, que vive em constante oração por nós, porque Ele intercede por nós. E nessa escola, o que aprendemos? Aprendemos a orar, é claro. Mas que oração? Primeiro, aprendemos a orar a oração que nos mostra que o mundo não é uma orfandade, é uma paternidade. A oração que Jesus nos ensina começa dizendo: Pai. Aprendemos a orar com o Senhor não a partir da suspeita, mas a partir da certeza que nós temos um Pai que nos ama, que nos acolhe, temos uma família, temos uma sustentação, então não estamos sozinhos. Eu chamo Pai porque eu pertenço a Ele, eu chamo Pai porque eu acredito e confio nele, eu chamo Pai porque eu entendo, Ele me ama, Ele me gerou, Ele me buscou, eu faço parte dessa família, então Deus é meu Pai. Dentro dessa lógica, toda a oração da escola de Cristo, da escola de oração de Cristo, sempre será um chamado pelo Pai, o nosso Pai, Deus. Não é qualquer um, não é uma busca no vácuo. Não, eu sei quem eu estou chamando, invocando, eu sei qual o destino do meu pedido, da minha oração, é ao Pai. Como lá em Mateus está escrito: Pai nosso que estás no céu, que é todo poderoso, que é todo rico de misericórdia, graça, galardoador para com todos os que o buscam. Por isso, na oração não podemos nos sentir sozinhos, deixados, abandonados, porque estamos diante do Pai e clamamos ao Pai. E qual pai que o filho pede pão e ele dá um escorpião? Só um pai perverso. Mas o nosso Pai é amor, porque Deus é amor. Então, toda oração deve ser esse preenchimento de paternidade. Entra no teu quarto, ora em secreto, e lá no segredo da sua solidão, você verá o preenchimento dessa solidão, na certeza de que
um Pai amoroso, bendito e bondoso lhe assiste, de tal forma que você é amado e amada, e nunca será abandonado e sozinho. Ele está contigo. Nessa escola da oração, em que nós, discípulos do Senhor, pedimos para que Ele nos ensine a orar, Ele nos ensina. E começando a dizer, em toda oração, e em toda convicção, e em toda fé cristã, que possa ter no nosso coração, Pai. Qual o grito primeiro do filho? Pai. Qual o grito primeiro no sufoco? Pai. Qual o grito primeiro nas horas de tribulações e de angústia? Pai, nosso que está no céu. Não estou sozinho, não estou abandonado, estou numa família. Estou com o Pai, que eu peço e Ele me dá o Espírito Santo. Eu peço e Ele me dá providência. Eu peço e Ele me assiste. Eu peço e Ele me perdoa. Ele é Pai. O que eu aprendo nessa escola de oração do Senhor Jesus é que todo esforço da oração é para que o nome de Deus seja santificado, ou seja, que o nome de Deus não seja usado em vão, como diz lá os 10 mandamentos. Isso significa, não banalize a oração, o seu momento com Deus, a sua devoção. Não banalize as suas petições. Saiba o que está pedindo, que cada pedido seja para a honra e para a glória de Deus, que cada pedido seja para que Deus seja glorificado através da sua vida. Longe de cada pedido e de cada oração o egoísmo, a má intenção. Tiago diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem coisas só para proveito próprio, deleites. E nisso não santificam o nome de Deus com os lábios, com o coração, com as intenções. Entra no teu quarto em segredo, expõe palavras e atitudes que é para a glória de Deus. Que dos altos céus venham chuvas de bênção para confirmar na sua vida, na vida da sua família, ou em qualquer um que é alvo de sua petição, que Deus deve ser glorificado com o que Ele é, com o que Ele faz e com o que Ele providencia em nós e através de nós. Santificado seja o teu nome. Esse pedido irá bloquear toda a maldade do nosso coração, nosso pecado, toda a inveja e todo o egoísmo. Antes de brotar tudo isso no meu coração, nessa escola do Senhor, eu grito: santificado seja o teu nome. Não usarei teu santo nome em vão quando eu abrir a minha boca para orar. E aí, também em momento algum, porque minha vida será uma oração ao Senhor, uma oração santificadora, uma oração de santificação. O que eu aprendo mais na escola da oração de Cristo? A pedir o reinado de Deus sobre nós. Venha o teu reino. Todo reino tem um rei. Quando eu digo venha o teu reino, significa venha o teu reinado. Sou súdito, sou servo. Venha o teu controle.
entra na minha casa e começa a mandar, não é opinar, é mandar. O Senhor é rei. O rei, quando entrava num lugar, numa residência de qualquer pessoa, na propriedade de qualquer um, ele sabia: eu estou entrando não é na casa de alguém, eu estou entrando na minha casa, porque todo reino é meu. Não pedia nem licença, entrava, chegava e entrava, porque todo reino era do rei. Quando eu digo vem o teu reino, significa: Senhor, estou entregando tudo que eu sou e tenho para o teu domínio. Chega e manda, chega e autoriza, chega e determina, chega e soberanamente age, chega e soberanamente reina, e eu me submeto. Nessa escola da oração é ensinado justamente a crucificar o eu. Às vezes a gente quer que Jesus faça. Tem um vídeo muito interessante que fala, uma pessoa, é um vídeo de 2 minutos que sempre para mostrar essa questão de entrega. Não, Senhor, sente, pode sentar. Aí o Senhor senta, daqui a pouco a pessoa começa a sentar. Em pouco tempo, Jesus está fora do banco, né? Aí ele diz: não, assim não dá. Nossa vida, o nosso lar, o que somos e temos, tem que ser entregue ao Senhor, certo de que Ele é o nosso Rei. Ele somente nos entregou para que cuidemos. É o seu filho? Não, é de Deus. É sua casa? Não, é de Deus. Seu emprego? De jeito algum, Deus. Venha teu reino, ou seja, Deus reina, toma conta, faz o que quiser no que é teu. Tudo que é meu é teu. E não porque eu estou entregando, porque mesmo que eu não entregue, é teu. É ilusão minha achar que é meu, que é minha alguma coisa. Não, Senhor. Se o reino é teu, se o universo é teu, se a vida e a realidade é tua, então reina soberanamente na minha vida, no que eu tenho e sou. E a escola de oração nos manda, nos recomenda, nos ensina a expor essa vontade e assumir essa vontade. Reina, Deus, reina, Senhor. Não convido, porque não precisa. Entre, assuma. Na escola de oração de Cristo, é nos ensinado que todo dia precisamos da providência de Deus, no mínimo detalhe, nos mínimos detalhes. Para você, um pão talvez não tenha nem grande importância. Vou ali, 50 centavos, compro um pão. Mas a escola de oração nos mostra que até esse simples pão cotidiano tem que ser pedido a Deus. Isso mostra que os mínimos detalhes não somente é importante para Deus, os mínimos detalhes da nossa vida, como também os mínimos detalhes, se o Senhor não providenciar, compromete até a nossa existência. Por isso precisamos de Deus, não só nos grandes eventos da vida, mas também nos mínimos detalhes. Aquele pão que comemos todo dia é o milagre da providência de Deus, e que deve ser pedido todo dia.
reconhecendo que se Deus nos tiver nos mínimos detalhes, colocando pão na nossa mesa, o simples pão, ai de nós, porque pereceremos. Ou seja, na vida crente, depois que entra na escola da oração, não existe pequena coisa ou grande coisa, tudo é providência de Deus, é um grande milagre. Por isso a gratidão surge mais das pequenas coisas do que das grandes coisas. As tantas bênçãos, são tantas bênçãos porque eu vou contando todos os pães, cada gole de água, cada gota de orvalho que cai sobre a minha vida e sobre esse mundo, vou contando tudo, porque são esses detalhes que faltando, são esses milagres que faltando, ai de nós, porque pereceremos. Pão nosso de cada dia, Deus, dai-nos hoje. O sol de cada dia, dai-nos hoje. As estrelas de cada noite, dai-nos hoje. Pedir a providência de Deus, até mesmo para os mínimos detalhes, até mesmo daquelas coisas que você se acha habilitado para fazer e para ter, e até parece que nem precisa da ajuda de Deus. Precisa. Falte-lhe a saúde e você não faz, falte-lhe a vida que você não pode produzir ou reproduzir sem permissão de Deus, sem o poder de Deus. E aí? É como o Senhor Jesus conta numa parábola: plantou muito, colheu muito, colocou tudo nos celeiros e disse para si mesmo: come, folga, porque tens em abundância. Quase dizendo: e não preciso de Deus, porque olha o que eu fiz. E uma voz grita do alto: e se hoje eu pedir a tua alma, o que você tem? Para quem será? Adianta de alguma coisa? Se a providência de Deus não estiver nos mínimos detalhes. Na escola de oração, aprendemos a não guardar o mal no coração, mas viver o perdão de Deus e distribuir o perdão de Deus. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Isso é a linguagem de quem é perdoado por Deus. Não fica sem quitar a vida. Tem gente que passa a vida magoado, chateado. Tem pessoas que vêm arrastando indiferença há tempo. Ou seja, não paga a dívida, não está quite com o outro em relação a perdão, em relação a relacionamento, a conversa, a abraço, a carinho. Ou seja, coisas que têm que ser quitadas. Se deve, paga. Por quê? Porque vida perdoada é vida quitada. E vida que vive quitada diante de Deus tem que quitar suas dívidas. Não somente financeiras, mas também psicológicas, espirituais, sentimentais. E essa vida perdoada se expunha a tal ponto diante de Deus, dizendo: Senhor, como o Senhor me perdoa, eu também perdoo. E ao mesmo tempo, numa questão condicional: me perdoe porque eu estou quitando todas as minhas dívidas
porque também têm sido quitadas as minhas diante de ti. Tanto pagamento de dívida diante de Deus, tanto pagamento diante dos homens. Essa é a escola de oração de Cristo, e esse é o nosso aprendizado de oração. Todo que ora tem que estar disposto a quitar sua vida, para que a oração não seja um lamento, para que a oração não seja sempre uma exposição de trauma, mas para que a oração seja uma exposição de dívidas quitadas. Senhor, eu te agradeço por mais uma dívida quitada. Livre estou. Perdoado estou, livre estou. E finalmente, na escola de oração de Cristo, somos levados a pedir que o Senhor nos ajude, nos livre e nos conduza nos momentos de tentação à vitória. Não nos deixe cair em tentação. A melhor tradução seria: não nos deixe cair na tentação, não em tentação. Em tentação todos passamos, mas nem todos caem na tentação. Tentações virão, e às vezes até vem como provação, mas diante de Deus, na escola de oração de Cristo, nós pedimos: Senhor, vindo a tentação, não me deixe cair. Por quê? Porque o crente sabe que o lugar dele não é no chão, é nas alturas. Ele sabe que o mal não lhe é propriedade, o mal lhe é estranho. Por isso, ele não deseja o mal, ele não quer nenhum aspecto de mal na sua vida, ele não se vê no mal, e isso faz fazer esse pedido: não nos deixe cair em tentação, na tentação. Tanto um como o outro. É claro que eu peço e você pede: Senhor, não me deixe cair em tentação. Nem em tentação eu quero ser tentado, né? Eu não quero ser tentado, e sendo tentado eu não quero cair na tentação. Por quê? Não quero nenhum aspecto de maldade, nenhum aspecto de mal, do mal, porque me é estranho. O que me é familiar e íntimo é a vontade de Deus para nossas vidas. Essa é a escola de oração, esse é o Pai Nosso, esse é o nosso aprendizado. E que nós não somente entremos nessa escola, mas também comecemos também a ensinar filhos, ensinar os nossos a orar como convém, e a orar porque convém. Seja assim a nossa oração, lugar em que sabemos que não somos abandonados, porque temos um Pai que prive a nossa boca de usar o nome de Deus em vão, que assuma na vida que Ele é o nosso Senhor, Ele manda, eu obedeço, que nos mínimos detalhes da vida, um pão, um milagre de Deus, que Deus quita a nossa vida e a gente sai quitando a vida, que
que o mal, até a aparência, não me é familiar, é estranho e esquisito. Nem quero ser tentado, nem quero cair em tentação. Então, que Deus nos ajude a orar como convém, porque convém orar. Baixa a sua cabeça e vamos fazer uma breve oração. Nos coloca, Deus, nessa escola do Senhor Jesus. Eu também, teu povo também diz, pede, ensina-nos a orar, Senhor. E eu sei que o Senhor nos ensinou e continua a nos ensinar a orar como convém, porque convém orar. Certo de que o Senhor nos aceita e aceita nossas orações, nossas petições, por Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.